o metrô chegou a ter 400 mil passageiros por dia, hoje em dia tem 150 a 170, por uma política deliberada de desinvestimento para privatizar. Eduardo fala assim, privatiza do jeito que tá aquela porcaria, com desrespeito, inclusive, aos trabalhadores do metrô. O metrô de BH foi privatizado numa parceria entre o final do governo Bolsonaro e o governo Romeu Zema. Desde que o metrô de BH foi privatizado, a passagem já subiu mais de 30%, mais de 1.000 trabalhadores foram demitidos do metrô e as obras de ampliação do metrô simplesmente não saíram do papel. Em paralelo a isso, no Piauí, a gente tem uma experiência de trem urbano com tarifa zero, que quando começou tinha só 4 mil passageiros e pela tarifa zero já chegou a 10 mil passageiros diários, plena felicidade, uma repercussão negativa, um modelo que está dando certo. Veja, o governo Lula, que a gente critica porque a gente não tem rabo preso com absolutamente ninguém, é diferente dele, ele não consegue falar do governo Raquel Lira, porque o novo está no colo de Raquel Lira, sabe lá com que acordo. O governo Lula está descumprindo a sua promessa de campanha de não privatizar o metrô do Recife. Veja, o governo federal disponibilizou 4 bilhões para reformas do metrô, mas só vai liberar o dinheiro depois que o metrô for privatizado. O ministro Guilherme Boulos veio aqui, inclusive Gabriel fez essa pergunta para ele, estimulada por mim, porque dei uma entrevista antes falando sobre o tema. O que é que a gente defende? A gente defende que esses 4 bilhões sejam investidos de maneira emergencial e urgente já no metrô, porque é uma safadeza do governo Lula e do governo Raquel Lira de só liberar o dinheiro público depois que o metrô for privatizado. Investir 4 bilhões agora no metrô para reformas emergenciais. O metrô precisa de no mínimo 10 bilhões para funcionar de maneira qualificada, ampliar o investimento público, porque isso é fundamental, porque reduz trânsito, reduz engarrafamento, reduz risco de acidente no trânsito, que a gente está com epidemia de acidente, moto, os traumas e urgências todos lotados e por aí vai. Então, investimento emergencial no metrô, manutenção do metrô público, tarifa zero no metrô, porque no mundo inteiro, metrô não se financia com tarifa, metrô é subsidiado pelo fundo público, pelo recurso público, mais concurso para os metroviários e metroviárias para fortalecer a categoria, e isso não só aqui em Recife. Também a gente é contra e vem lutando em parceria com os metroviários do Rio Grande do Sul contra a privatização da Transurb. Então pode ter certeza que é tarifa zero no metrô, com metrô público e de qualidade. Eduardo Moura pergunta agora com 2 minutos. Mas peraí, não foi 2 perguntas de cada um, não? Acho que é o próximo bloco, não? Não, estamos no terceiro bloco agora. Na segunda rodada, tu acabou de responder a réplica. A gente vai para... A última. Não, a gente ainda está no terceiro bloco. São 2 de cada? A gente vai para o quarto bloco já. Tá, beleza. Ainda no terceiro bloco, transporte, falta d'água e privatização. Eduardo Moura pergunta. 2 minutos. Vamos lá, 2 minutos para a pergunta, né? Vamos lá. Quer dizer que falar do preço de pneu é uma piada. E é você que respeita o trabalhador. Tanto o que fabrica o pneu, quanto o que vende, quanto o que tem que comprar um preço caro desse de um pneu. Porque não sei se você sabe, o mesmo pneu de ônibus é o de caminhão. É esse o respeito que você tem pelos caminhoneiros. É assim que você respeita o trabalhador. Então tá bom, escutaram, né? Ele acha que falar de preço de pneu é uma piada. Segundo, que ele é tão bem informado que não sabe que Santa Matilde é o modelo do trem. Tem vários fabricantes. O bicho é uma piada mesmo. Santa Matilde é um modelo. É feito Chevrolet. Tem Chevette, tinha Cadete. Entendeu? Tu entendeu, não? Tem Onix, tem Tracker. Aí Chevrolet é a marca. Santa Matilde é o modelo do metrô. Como é que tu pode, bicho, achar que tu pode ser um deputado federal se tu não tem capacidade de identificar o que é uma marca e um modelo de um metrô? E tu vem pra cá, decora uns textos, decorado, literalmente decorado, pra tá falando de transporte. Irmão, pelo amor de Deus, bicho, volta pra 4ª série que tá precisando. Mas vamos lá. Eu fiz a pergunta sobre transporte, eu acho que eu fiz... Vamos falar sobre mobilidade. Pode ser, Gabriel, sobre mobilidade? Mobilidade é o próximo tema, assim que vocês estão... É o próximo? Então eu não vou falar de mobilidade agora, não. Eu vou falar, então, sobre uma pergunta bem rápida sobre a questão do desemprego. Eu falo da fome. Né? Tem gente passando fome ainda aqui no Recife. Tem gente na rua no Recife. Camarada soviético, socialista do Hamas. Então, qual o seu plano? O que você faria? Qual a sua proposta para tirar os moradores de rua da cidade do Recife, da região metropolitana e de Pernambuco como deputado federal? Qual a sua proposta para tirar os moradores de rua? E quantos tem, né? Que você nem sabe, eu acho. Jones Manuel, resposta 4 minutos.
Gente, acho que finalmente veio uma pergunta boa, né? Eu acompanho há muito tempo o movimento das pessoas em situação de rua, que tem uma articulação nacional, inclusive faz o censo da população em situação de rua. A gente vê que isso vem explodindo, não só em Pernambuco, como no Brasil inteiro. Recife é a 6ª capital com mais pessoas em situação de rua do Brasil inteiro. Acho que a proposta fundamental que a gente precisa é entender o fortalecimento de equipamentos públicos como centros POPs, e aí vários movimentos da extrema-direita, inclusive, tentam barrar a instalação dos centros POPs em bairros importantes, dizendo que vai trazer mais violência, que vai trazer mais não sei o quê, o que é um debate, enfim, moralista, tosco, que não tem nenhuma comprovação. A gente precisa fortalecer a assistência social, precisa fortalecer os centros POPs, inclusive fortalecer os CRAs, e a dinâmica de assistência social no Brasil vem sendo muito desidratada de orçamento desde o governo Temer. Tá no Congresso Nacional, inclusive, uma PEC que tenta destinar 1% da receita corrente líquida para assistência social nos próximos anos, que o Novo tá contra. Vale dizer que é o dinheiro que vai para os centros POPs, para os CRAs, para a assistência social, para dar atendimento às pessoas em situação de rua. Então, o Novo, mais uma vez, está contra. O Novo é contra toda a política pública que vai responder a demandas da classe trabalhadora, seja que situação for da classe trabalhadora. Isso por um lado. Por outro lado, o que a gente sabe é que há uma interconexão no problema da população em situação de rua entre desemprego, miséria, falta de atendimento em saúde mental e de estrutura e acompanhamento sobre problemas familiares. Então, muita gente acha, por exemplo, que as pessoas em situação de rua normalmente estão em consumo abusivo de drogas. Isso não é verdade. A maioria das pessoas em situação de rua não estão em situação de adicção, de consumo abusivo ou problemático de álcool e outras drogas. O que você tem são muitas pessoas com problema de saúde mental, que não tem atendimento adequado da família, que não tem atendimento adequado do Estado, porque falta CAPES EAD, falta profissionais, falta investimento. Por não ter um acompanhamento, acaba que a família deixa a pessoa sai de casa. Você tem vários também, há um crescimento no Brasil inteiro e em Pernambuco de pessoas idosas em situação de rua, por também falta de política pública, porque há um processo de desidratação permanente do orçamento da assistência social em Pernambuco. Então o que é que a gente defende? A premissa de tudo, gente, revogar o novo teto de gastos e acabar com as políticas de austeridade. A gente apoia o projeto que está tramitando no Congresso de destinar mais 16 bilhões de reais para a assistência social, mas é muito pouco. A gente precisa acabar com o novo teto de gastos, precisa fazer uma recomposição urgente do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, o SUAS, né? Que desde o governo Temer vem perdendo recurso. A capacidade de atendimento dos CRAs tá... Assim, é muito difícil falar sobre isso, porque eu, como um profissional da área do serviço social, não sou assistente social, mas fiz mestrado e faço doutorado em serviço social. Eu acompanho diretamente a realidade dos profissionais e a situação é cada vez mais difícil, porque querem fazer um trabalho digno, querem fazer um atendimento adequado e não tem condição, não tem infraestrutura, não consegue dar vazão à demanda e falta equipamentos públicos como abrigos, centros POPs para direcionar. Então a gente precisa de uma recomposição do orçamento da política de assistência social, fortalecer essa política no âmbito municipal, estadual e federal, tratar como prioridade e criar um programa de reinserção numa dinâmica fora da situação de rua a partir de emprego, né? Dentro de uma política de pleno emprego no Brasil. Acho que isso é fundamental e tirar de um debate moralista que tenta igualar pessoas em situação de rua a drogas ou a violência e querer colocar a comunidade terapêutica quando os dados mostram que a realidade é bem diferente disso. Agora, só pra não dizer que não falei das flores, que eu acho muito importante destacar. Gente, tá subindo para minhas redes sociais informações aí corretas sobre o trem, que eu não vou ficar insistindo nisso não, mas ele falou tudo errado, viu? Um abraço. Tempo, Eduardo Moura, réplica de 3 minutos. Não, porque você está subindo para minhas redes sociais, porque o meu canal, porque minha rede social, porque o meu canal. Ele é um influencer. Como influencer, ele tá lá com o público dele. Agora, preparo para deputado federal é 0, tá? E aqui tem pré-candidatos, agora eu sou candidato, não sei se já teve a convenção do partido dele, ele deve ser pré-candidato ainda, a deputado federal, e ele não tem proposta 0. Ele não sabe, ele não respondeu nada. Quanto ganha um deputado federal ele não sabe, quanto de emenda tem, quanto gasto do gabinete, fica só pegando o celular e esperando somente a assessoria dele levar as coisas dele para ele lá, para poder ele aprender. Mas vamos lá. Qual foi a pergunta que tu fez mesmo, João? Eu até esqueci, rapaz. Olha. Foi tu que fez a pergunta. Rapaz. Resumindo a parada. Recife hoje tem quase 6 mil moradores de rua. O último censo que foi feito foi em 2022. Deu 3.800 e não sei quanto.
Já passou de 100 mil faz tempo. E esse rapaz, ele é tão mal informado e tão despreparado para o cargo que ele almeja, que ele sequer sabe que existe um estudo feito por um delegado, se chama Dr. Orico, Alessandro Orico, foi delegado de Boa Viagem durante 2 anos, ele mapeou todos os moradores de rua de Boa Viagem, a SDS tem esse documento em mãos, e apenas, viu, Jones? Apenas 90%, para não dizer 90%, 88% das pessoas que estão nas ruas têm envolvimento com droga. E estão lá por causa do crack. Eu ainda digo qual é o tipo de droga. Então você é tão desinformado, você se mete a tão intelectual de esquerda, revolucionário, professor de história de 4ª série, que você esquece de olhar para onde você mora. Você sequer sabe. Se eu levar hoje você na Borborema, você não sabe o que está acontecendo lá, que é onde você nasceu. E eu provo isso. A prova de quem virou as costas para a pobreza de onde nasceu. Você virou as costas para as pessoas que lhe abraçaram enquanto você era pequeno. E eu tenho uma prova disso, mas isso vai vir na hora certa. Agora, sabe como é que tira morador de rua, meu velho? Concordo com você sobre emprego, concordo com você. Agora, Centro Pop, tu sabe como é que é o funcionamento do Centro Pop, meu irmão? Os caras abrem de 6 horas da manhã, pegam os moradores de rua que assaltaram durante a noite, que usaram droga tudo, bota pra dentro, dá comida, dá dormida, 5 horas da tarde fecham o Centro Pop e bota tudinho pra fora de novo, pra fazer o que de noite. Fazer o que tu vê na notícia aí, pô. Assaltar, matar, estuprar, usar droga. Isso é salvar quem? Sabe como é que salva? Internação compulsória. É internar. Essas pessoas perderam o controle da vida delas por causa da droga. São vítimas do vício. Mas se tornam algozes da violência do nosso estado, da nossa cidade. Eu fui em Garanhuns e vi morador de rua assim. Então tem que ter sempre tratamento, sim. Mas que seja 24 horas por dia, 7 dias na semana. E tem que ser compulsório. Jones Manuel pergunta, 2 minutos. Gente, numa entrevista que o Eduardo Moura fez com o Ivan Moraes, ele veio citar de novo esse dado do delegado que fez um estudo em Boa Viagem e tal, contrapondo o Censo da População em Situação de Rua, que é o documento oficial, gente, que é a pesquisa mais qualificada e mais balizada para entender a realidade das pessoas em situação de rua. Então, essa pesquisa que ele fala de um delegado, isso não tem fundamento, não tem base, é uma besteira. E aí, Centro Pop é muito importante. Inclusive, as pessoas que são assistentes sociais, que são psicólogos e psicólogos que estão assistindo a gente, veja, esse sujeito é contra a existência de Centro Pop, que é um equipamento público fundamental para atender as pessoas em situação de rua. Mas aí, vamos para a pergunta. O Eduardo Moura, na entrevista que ele deu aqui para você, Gabriel, e para Rafael, ele falou bem, ainda que rapidamente, do novo marco do saneamento, né? E é um discurso que o pessoal da extrema-direita vem dizendo o novo marco do saneamento é importante. E aí, vamos lá. Eduardo, são 2 perguntas bem objetivas. Não é perguntar o preço de pneu, não é perguntar a marca de X, não é pegadinha não, viu? Novo marco do saneamento. Vamos lá. Por que ele é positivo e qual seria o avanço dele em relação ao verdadeiro marco do saneamento, que é a Lei 11.445 de 2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico no Brasil? Por que ele é positivo? O que ele muda? Foi aprovado em 2020. Quais são os resultados até agora? E você defende a privatização da Compesa? Se você defende a privatização da Compesa, e mais ainda, você defende a privatização da Compesa no modelo que foi feito, com as condições que foram feitas, e por último, para dizer que eu não falei das flores, em qual cláusula do contrato de privatização da Compesa fala sobre a meta de investimento? Foi? Eduardo Moura, resposta 4 minutos. Marco do saneamento, para as 2 primeiras perguntas suas, a mesma resposta, prazo. O que muda é prazo e o que melhora é prazo. Isso se tivesse sido votado da maneira correta. Agora, não sei se tu sabe, aqui, a 3ª pergunta você perguntou e eu respondo sempre na lata. Resultado foi 0. Por quê? Porque Joãozinho votou contra o marco do saneamento. Porque a família Campos Arraes votou contra o marco do saneamento. Agora, tem um dado que você não sabe. Piorou o saneamento ou ficou igual? Piorou, parceiro. Chegou a 60% da capital de Pernambuco sem saneamento básico nas casas. Então, essa foi um dado que você faltou. Com relação à Compesa, irmão, ao contrário de tu, eu não sou cachorro rodando e cagando, não. Não peguei o contrato da Compesa para ver qual é a cláusula que tem X. Agora eu respondo olhando no olho. Tu não.